Olá, tudo bem? Você que está aí me ouvindo com atenção, prestando atenção na videoaula. Hoje nós vamos falar um pouquinho, como nós estamos no mês, acabando o mês das crianças, não é? Entrando aí em novembro e tal, mas para encerrar o assunto aí das crianças, nós ainda vamos falar um pouquinho sobre este assunto. E olha só, hoje nós vamos falar sobre a criança cidadã. Você sabia que cidadão não é só adulto? Qualquer pessoa que mora na cidade é um cidadão, certo? E você sabe o que marca um cidadão? Sabia que você sabia. É cumprir os seus deveres e ter acesso aos seus direitos, tá bom? É interagir com a sociedade através de direitos e de deveres. E nós sabemos que toda criança tem direito a brincar, direito a ter um lar, direito a ter afeto. Diversas coisas aí são direitos da criança, mas as crianças também têm aí alguns deveres, tá bom? Como, por exemplo, respeitar os mais velhos, estudar, não é? Conservar ambientes públicos que você brinca, não é? Então você precisa fazer estas coisas, é parte da cidadania de adultos e crianças, estas coisas também, certo? E você, olha só, nessa aula de TRCI, nós trabalhamos o quê? Compreensão e interpretação de texto. Então, olha só, eu vou confiar que você vai ler o textinho tranquilo, devagar, no seu tempo, tá bom? Um textinho que fala sobre isso, sobre criança cidadã, porque toda vez que nós estamos diante de um texto, a gente tem que se concentrar, ler direitinho, ler quantas vezes forem necessárias para uma compreensão boa, certo? Uma boa compreensão do texto. E deixa eu dar uma dica para você. Olha só, na nossa atividade de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pontuação. Você sabe para que serve os 2 pontos? Vamos lá, algumas funções dos 2 pontos. Primeira função dos 2 pontos é quando nós queremos resumir um assunto, tá? Então, normalmente a gente coloca, estamos falando de um assunto, aí colocamos em resumo, 2 pontos, tá? A gente vai fazer um apanhado geral da ideia. Também quando nós vamos enumerar coisas ou objetos. Então, tenho muitos amigos, 2 pontos. A Ana, Beatriz, Sofia. Também é uma maneira de usar os 2 pontos. Uma outra maneira é citar alguém. Por exemplo, como diz a minha mãe, 2 pontos, e aí nós abrimos as aspas, que nós já sabemos também para que serve, quando nós vamos falar exatamente com as palavras de alguém. Então, como diz a mamãe, 2 pontos, abre aspas e escreve aí exatamente o que sua mãe diz, tá bom? Então, os 2 pontos servem para essas 3 funções, ok? E também você vai encontrar no texto este ponto aí, ó. Você sabe o nome deste ponto? Tenho certeza que você sabe, né? O nome deste ponto é interrogação, tá bom? E nós usamos ele quando queremos fazer uma pergunta, tá bom? Então, eu espero ter ajudado aí. E não se esqueça que quando nós usamos o ponto de interrogação, precisa haver uma entonação de voz. Não podemos ler o ponto de interrogação como se fosse um ponto final, tá? O ponto final é uma afirmação. O ponto de interrogação sinaliza uma pergunta, tá? Então, eu tenho que fazer a entonação, tá? Então, se eu declaro, hoje está sol, eu estou afirmando, ponto final. Mas e se eu perguntar, hoje está sol? Olha a minha entonação de voz. Então, eu estou fazendo uma pergunta, ok? Uso o ponto de interrogação, certo? Então, aí são dicas para sua leitura melhorar ainda mais, certo? Beijo da Proaline e até a próxima.